Boa tarde a todos. Então, vamos prosseguir a nossa ordem de trabalhos desta profícua conferência, onde já foi muito aqui debatido, ponderado, houve reflexões, ideias, e para este painel, que é constituído pelos deputados dos diferentes grupos parlamentares, cada um deles vai fazer uma intervenção a abordar as conclusões e quais são os aspectos que consideram mais importantes. Nem todos os grupos parlamentares podem estar aqui presentes, nomeadamente o Bloco de Esquerda, pela deputada Joana Mortágua, e pelo PCP Alma Rivera, porque também tinham outras atividades e como tal, não podem estar aqui presentes. E como tal, sem mais demoras, vamos dar início a este painel, a estas intervenções, e para tal vai ser o primeiro a intervir o deputado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Tiago Monteiro. Bom, acho que está ligado. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente, ou neste caso, Sra. Vice-Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, caros colegas deputados das diversas e diferentes forças políticas partidárias, mas, fundamentalmente, cumprimentar toda a juventude que, ao longo da tarde de hoje, demonstrou muito bem que as forças vivas das franjas da sociedade juvenil estão efetivamente vivas e demonstraram aqui de forma absolutamente lapidar com as vossas intervenções, com as vossas partilhas de histórias inspiradoras. Eu sei que a tarde já vai longa, portanto o auditório já não está tão repleto como estava no início, mas é sempre bom vermos quando nos arregimentamos para discutir aquilo que é o presente da juventude, que se consubstancia naturalmente com o futuro da nossa sociedade civil. Portanto, desse ponto de vista, quero dizer que todos vocês representam uma parcela muito significativa daquilo que é o nosso futuro coletivo, e a partir do momento em que a Assembleia da República vos chama, a partir do momento em que os deputados e as forças políticas vos chamam ao nosso encontro, nós que fazemos parte da decisão política e que até somos também decisores políticos e partilhamos uma tarde inteira de diagnóstico de problemas, mas, acima de tudo, de soluções para esses mesmos problemas, alicerçadas naquilo que é a atividade diária das vossas organizações, das vossas associações, das vossas juventudes partidárias. Então, sinto que este tipo de iniciativas já valem por si mesmo a pena. Portanto, hoje cumprimos também aqui com aquilo que são as premissas e os desígnios da juventude portuguesa, e era esta a primeira nota que eu vos queria dar. Em segundo, dizer-vos que esta iniciativa foi clarificadora de um ponto de vista e serenadora de um outro ponto de vista distinto. Clarificadora, numa primeira instância, porque pudemos observar que a nossa juventude é absolutamente esclarecida, sabe perfeitamente para onde quer ir, quais as soluções a adotar para os caminhos, muitas das vezes com pedras, que enfrentam ao longo do seu percurso profissional, ao longo do seu percurso estudantil, e, portanto, para nós, que vos representamos também, e eu estou aqui como o mais jovem deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Rita Matias do Chega, a deputada Patrícia Gilvares do Iniciativa Liberal e o deputado Alexandre Pouso do PSD, que acho que somos todos os deputados mais jovens das nossas respectivas bancadas, é absolutamente clarificador para a nossa ação política também. É que nós, na representação que fazemos aqui nas comissões parlamentares, nas discussões que temos em plenário, observamos que a juventude lá fora tem as ideias perfeitamente assentes, cristalinas. Isso também nos auxilia para que na decisão, na tomada de decisão, aqui no Parlamento, na tomada de decisão do ponto de vista executivo, essa decisão também se tome de forma mais clarificadora. Mas serenadora também de um outro ponto de vista muito importante. No momento em que discutimos o Ano Europeu da Juventude, e não podia deixar de cumprimentar o nosso coordenador em Portugal para o Ano Europeu da Juventude, o Dr. Carlos Manuel Pereira, no momento em que fizemos a resenha no passado dia 26 de fevereiro, no Encontro Nacional da Juventude em Guimarães, é importante também serenizarmos-nos face ao papel que a juventude tem hoje em dia e face ao papel que irá ter no futuro. E serenizarmos é fundamentalmente porque no momento em que nos vemos confrontados com alguma descrença face às circunstâncias do nosso sistema representativo, é serenador ver que os nossos jovens
respeitam as regras. Não só as respeitam, como procuram ativamente cumpri-las de forma original, de forma diferente, de forma distinta, e seja através das juventudes partidárias, seja através dos partidos políticos, dos movimentos inorgânicos, do facto de procurarmos, enquanto ativistas, estar mais ou menos atentos àquilo que se passa na cena política, eles de facto cumprem todos os dias com aquilo que são os nossos desígnios democráticos. E, portanto, é muito importante que no momento em que alguns optam pelos caminhos paralelos aos da associação política, aos da associação participativa, recreativa, através de caminhos mais obscuros, nós, digamos aqui na Assembleia da República, que queremos cumprir as regras e que queremos nas nossas organizações, nas nossas associações, dar o nosso contributo positivo para o nosso país. Sobre o Ano Europeu da Juventude, é importante elencar algumas premissas que são fundamentais para a discussão que tivemos em 2022, mas que continuamos também a ter em 2023. A inclusão, como muitos aqui falámos, e recordo, por exemplo, a intervenção do Israel Paródia, a igualdade, a juventude rural, quer dizer, há pouco falávamos muito de se não viermos todos do centrão territorial, que é a área metropolitana de Lisboa e do Porto, não temos as mesmas condições de nos emanciparmos ou termos uma participação política regular nos órgãos decisórios como outros. E a verdade é um conceito que nós, também Partido Socialista, e eu próprio já tive várias intervenções nesse sentido, da liberdade territorial. A verdade é que nós temos que dar ferramentas, temos que criar mecanismos para que os jovens se possam estabelecer onde bem entenderem no nosso país continental e ilhéu e a partir daí se emanciparem politicamente, poderem participar livremente nas suas organizações, nas suas associações e serem parte do futuro coletivo deste país. É esta liberdade territorial que hoje procuramos aqui, é essa liberdade territorial também que vocês, aqui com as vossas intervenções, proclamaram e muito bem. Mas também as causas da educação de qualidade, do ambientalismo, são premissas fundamentais ao nosso desenvolvimento coletivo e ao progresso do nosso país. Portanto, para terminar, até porque o tempo é escasso e a tarde já vai longa e tenho que dar a palavra aos meus colegas deputados, queria dizer uma coisa que me parece importante. A juventude, e há pouco dizíamos também que a política está em todas as nossas circunstâncias, a política está em tudo aquilo que nos rodeia. Eu, quando tive a minha primeira aula de Direito, o professor também disse que o direito está em tudo aquilo que nos rodeia. E eu agora devolvo essa mesma premissa dizendo-vos que a juventude está também em tudo aquilo que é transversal à nossa vivência política e à nossa vivência democrática. E quero isto dizer o quê? É que a juventude não é exclusiva dos jovens. A juventude é o espírito, é a crença, é o positivismo, é a vontade de querer, é a vontade de fazer, é a ambição. E isso também está muito representado nas franjas mais velhas da sociedade. Tal como temos jovens antigos, temos pessoas mais velhas com um espírito muito jovem. E é isso também que tentamos proclamar quando fazemos este tipo de iniciativas, é trazer ao espírito da juventude todos aqueles que se revêem nesta forma de participar, nesta forma positiva, bela, de ver a participação democrática para que o nosso futuro coletivo seja efetivamente melhor do que aquele que foi até então. É por isso, ou é para isso que trabalhamos todos os dias, é para isso que nós, decisores políticos, nos partidos políticos, damos o nosso contributo também nesta comissão, mas é fundamentalmente para vocês, que estão nas ruas, que dão a cara pelos vossos organismos, que nós também aqui estamos e que todos os dias tentamos fazer a diferença. Muito obrigado a todos, parabéns pelas vossas intervenções e contem sempre connosco. Muito obrigado. De seguida, vamos ouvir a intervenção do deputado pelo Grupo Parlamentar do PSD, Alexandre Poço. Ora, muito boa tarde. Cumprimento naturalmente a senhora Vice-Presidente da Comissão de Cultura, Juventude, Desporto e Juventude, senhoras e senhores deputados, senhores Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Luís Capolas Santos e deputado Luís Graça desta Comissão. Um agradecimento muito especial a todos os que aqui participaram, a todos os oradores, a todos aqueles que estiveram interessadamente a ouvir na plateia e a primeira nota é naturalmente de entender que esta foi uma boa iniciativa. Penso que em boa hora o Grupo Parlamentar do PSD propôs à Comissão de Cultura e Juventude que esta conferência fosse realizada e depois naturalmente foi aprovada por unanimidade com o voto favorável de todos os partidos. Nós temos sempre um grande desafio
que também aqui já foi dito ao longo desta tarde, que é o de aproximar ou de garantir que os espaços de representação política, que é naturalmente aquilo que numa democracia liberal a Assembleia da República na qual estão espelhadas as preferências, as opções políticas de cada um dos nossos concidadãos, garantir que naturalmente não perdem esse substrato e essa substância de, ao longo do mandato e ao longo do trabalho dos representantes do povo, garantir que há proximidade com as forças vivas da nossa sociedade e com todos aqueles que querem participar também ou dar o seu contributo na definição de melhores políticas e visando assim ter um país mais justo e, acima de tudo aqui neste contexto, um país que considere as suas novas gerações. Nesta minha intervenção, até procurando abordar o grande tema que escolhemos como foco desta Conferência de Balanço do Ano Europeu da Juventude, eu queria fazer só algumas reflexões. Em primeiro lugar, aquilo que, no nosso entendimento, enquanto grupo parlamentar do PSD, deve ser sempre priorizado quando estamos a discutir a situação das novas gerações portuguesas, por comparação ou por análise com a situação das novas gerações no espaço europeu, o projeto onde escolhemos estar e onde queremos estar e queremos que ele melhore, temos naturalmente de ter aqui um grande desígnio. E esse é o essencial deste meu primeiro ponto. Todos nós sabemos a realidade, aliás foram hoje feitas aqui várias considerações sobre aspectos negativos ou em que comparamos muito mal com os nossos irmãos europeus e, portanto, daí decorre que o grande desígnio que deve, e eu penso que deve ser algo que une todos os jovens, todos os políticos jovens, todos os jovens políticos, é o de garantir que nós conseguimos convergir com a União Europeia. Portugal, quando entrou na União Europeia, a 1 de janeiro de 1986, tinha uma situação de pobreza relativa face aos seus congêneres bastante significativa. E nós conseguimos, entre 1986 e ali por volta do ano de 1999, 2000, conseguimos convergir e conseguimos garantir a todos, e em particular às novas gerações do nosso país, uma situação de vida melhor. E esta situação de vida melhor naturalmente implica que as pessoas conseguiram ter mais acesso a bens de primeira necessidade, mais formação, mais educação, melhores salários, maior consciência cívica, conseguiram se desenvolver e conseguiram se aproximar daquelas que são as sociedades com as quais nós nos queremos comparar ou, neste caso, almejar. Sabemos, na nossa leitura, que os últimos 20 anos já não foram anos de convergência, nós divergimos com a União Europeia e estamos, aliás, hoje numa posição comparativa face aos outros países europeus pior do que aquela que estávamos, por exemplo, em 1999. Naturalmente que isto deve, e este é o primeiro ponto da minha intervenção, colocar em todos um grande desígnio nas opções e nas propostas que apresentamos e nas opções políticas que são tomadas. O nosso grande desafio deve ser o da convergência. Convergência com as sociedades com as quais nós nos queremos comparar, convergência com a qualidade de vida que nós queremos que cada pessoa tenha, desde que nasce até que um dia morre. E, em particular, convergência para aqueles que estão no início da sua vida, passando pela fase académica, a fase do início da vida profissional e depois a afirmação do projeto de vida, com as escolhas que faz ao nível da família, etc, etc. Este primeiro ponto eu penso que deve ser algo que é mais do que partidário ou político. Nós podemos entender que há meios diferentes e naturalmente que hoje ouvimos até aqui respostas diferentes de conseguir garantir um melhor acesso à habitação ou de garantir que o sistema de ensino funciona com a sua função de elevador social, mas gostava de vos deixar esta mensagem. Se nós queremos melhor qualidade de vida para os jovens, nós temos de pensar em como conseguimos convergir com as sociedades mais ricas. A segunda nota que gostava de vos deixar aqui hoje prende-se naturalmente com o facto de que os jovens portugueses no contexto europeu, mas também os jovens europeus, não vivem num mundo isolado. Nós não vivemos num mundo onde só existam os jovens portugueses ou os jovens europeus. Nós vivemos num mundo em mudança. Nós vivemos num mundo em que
o Sul global se afirma mais e em que o Ocidente está a perder alguma da centralidade que teve nos últimos 100 a 150 anos. E isto naturalmente tem um grande impacto, e era sobre esses dois grandes impactos que eu gostava de falar, e eu penso que também devem ser preocupações nossas quando pensamos no futuro da Europa, no futuro dos jovens europeus e dos jovens portugueses. Nós sabemos que há duas áreas que são inegáveis que conseguem hoje marcar o futuro e o desenvolvimento de uma sociedade. Em primeiro lugar, a demografia. A Europa sempre foi conhecida ao longo dos últimos 100 anos como o velho continente. O velho continente porque há nesta expressão naturalmente uma grande referência às civilizações ancestrais que deram força a este continente e que permitiram naturalmente o desenvolvimento da nossa cultura, das nossas comunidades políticas e, ao fim e ao cabo, de muitos dos principais valores que nós hoje procuramos preservar nas nossas sociedades. O pior não é que esta expressão do velho continente seja algo até do passado, ou que seja apenas uma reminiscência da nossa cultura e da nossa civilização judaico-cristã. O pior é que nos últimos anos, nas últimas décadas, passada uma grande fase de crescimento populacional que se verificou a seguir à Segunda Guerra Mundial, o velho continente passou a ser o continente velho. E isto é um grande desafio para todas as políticas públicas. E para todos aqueles que querem que os jovens não saiam de cima da mesa quando se está a discutir políticas, nós temos de saber, por exemplo, que provavelmente nos próximos 20 a 30 anos, grande parte do tempo das discussões políticas provavelmente não será sobre educação, provavelmente não será sobre acesso à habitação, provavelmente não será sobre crianças, porque o grande desafio com os quais as nossas sociedades estarão confrontadas é com cuidados de saúde e é com os sistemas de segurança social. E este é naturalmente um problema num continente velho. Numa perspectiva de solidariedade entre gerações, isto deve ser uma preocupação de todos, porque quando nos comparamos, por exemplo, com a Indonésia, com o Brasil, com a África, com a América Latina, podemos ficar verdadeiramente assustados com a percentagem de jovens que temos hoje na Europa ou que têm estes países emergentes e a requerer o seu espaço nas decisões ao nível internacional. E esta deve ser uma grande preocupação. A demografia, a remoção dos obstáculos à natalidade e como é que nós conseguimos garantir que mantemos a vitalidade de um continente que naturalmente tem condições e que tem um projeto político único. Em terceiro lugar, depois de vos falar da convergência e do grande desafio que é a demografia num mundo em mudança, eu gostava de destacar outro tema que é para nós também essencial e no qual há um desafio enorme. Provavelmente, não sei se têm noção, mas no ranking das 10 maiores empresas tecnológicas do mundo, não existe uma única empresa europeia. Uma única. Existem 7 chinesas, uma de Taiwan, uma da República da Coreia do Sul, e outra, adivinhem, e outra do Japão. Não há nenhuma empresa europeia no ranking das 10 maiores tecnológicas do mundo. Se formos ao ranking das 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, existe apenas uma empresa holandesa. E, portanto, nós temos um grande desafio quando falamos de transição digital, com tudo aquilo que impacta e que será a nossa vida nos próximos 20, 30 anos, de perceber que também o espaço de influência europeia. E porque sabemos que estas empresas têm hoje também importâncias políticas naquilo que diz respeito à privacidade, à evolução da inteligência artificial, à evolução da robótica, à evolução dos novos modelos de negócios, poderão ser utilizadas por outras potências, por outros rivais geopolíticos, que naturalmente não contam na principal fileira com empresas europeias. E este é um grande desafio, de nós percebermos que nós não podemos ser apenas um continente ou de ser um projeto político que se especializou nos últimos anos a legislar sobre tecnologia, a legislar sobre a digitalização, a legislar sobre todos os direitos e todas as reações e consequências que a tecnologia impacta nas nossas sociedades, quando pura e simplesmente já não temos entre as nossas sociedades e as nossas economias empresas que possam dar um contributo significativo para isto. Confesso-vos que, sendo um otimista, não posso deixar de ver neste indicador
o facto da Europa não existir no ranking das maiores empresas tecnológicas do mundo, um certo fator de preocupação, até porque, como sabemos, algumas destas empresas não estão naturalmente nas mãos apenas de empresários. Estão, por exemplo, nas mãos de alguns regimes que nos colocam grandes desafios, nomeadamente naquilo que diz respeito à proteção de dados e à privacidade dos dados das pessoas. E este é um risco brutal e, portanto, eu terminava esta minha curta intervenção dizendo-vos que nós temos naturalmente de pensar em como convergir, e aí as políticas nacionais têm um papel enorme, mas no contexto europeu, que não esqueçamos que não vivemos sozinhos e que temos um desafio enorme na área da demografia, num velho continente que infelizmente ficou um continente muito velho e de um continente que fala muito em transição digital, mas que infelizmente se especializou mais em legislar sobre a transição digital do que em garantir que tinha um ambiente favorável a que, entre as maiores tecnológicas do mundo, também pautassem empresas europeias que podem sempre ser, cada uma com o seu modelo de negócios, mas eu estou certo, norteadas por valores que caracterizam uma sociedade em que nós queremos viver. Uma sociedade onde há Estado de Direito, onde há personalismo, onde há respeito pela diferença e onde há, acima de tudo, a garantia de que a sociedade progride mais quando todos os seus membros progridem e onde a liberdade e a igualdade de oportunidades são asseguradas para todos, em particular para aqueles que estão no início das suas vidas pessoais. Foi um gosto ouvir as vossas intervenções. Penso que a Assembleia da República deve continuar a fazer este tipo de iniciativas e continuem o combate, porque, e eu sei que não é uma expressão muito comum, mas acho que temos de continuar sempre a lutar para afirmar as novas gerações no panorama político nacional. Muito obrigado. De seguida vai intervir a Sra. Deputada do Chega, Rita Matias. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a mesa e este painel, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e cumprimentar naturalmente todos os jovens, todos os convidados que aqui estão hoje, agradecer por ainda estarem aqui ao longo desta tarde longa e dizer que, de facto, muitas das vossas partilhas são absolutamente concretas e vão exatamente ao encontro daquilo que eu também sinto. Acho que, de facto, é cansativo sermos sempre os mesmos, a falar para os mesmos, do mesmo. E a verdade é que os problemas dos jovens não permanecem os mesmos porque se vão agravando. E, por isso, muitas das críticas que foram feitas ao longo desta tarde, revejo-me nelas e, sendo a deputada mais nova desta casa, e gosto sempre de falar deste título e deste galão que tenho, porque ainda posso usufruir dele, a idade está a avançar muito rápido e, portanto, tenho que usar enquanto posso. Acho que sim, que é preciso dar lugar aos novos e é por isto que também faço parte de um novo partido, porque não encontrava resposta a estes dramas de que nós fomos falando, peço desculpa, nos partidos que já existiam, nos ditos partidos do sistema. E por isto o meu incentivo a que as vossas críticas, justas e legítimas, se traduzam também em novas formas de participação, sejam elas participação política, partidária ou não, participem e tenham uma voz ativa e tenham uma voz disruptiva. Depois, uma vez que estamos aqui a refletir acima de tudo sobre o Ano Europeu da Juventude, gostava de trazer aqui algumas questões, apesar deste painel se chamar conclusões, eu assumo não só pela idade, também pelo caminho que estou a fazer, que tenho muito mais perguntas do que respostas e certezas, e acho que isto é a beleza da idade que temos. E, portanto, gostava de trazer algumas questões que eu tenho a certeza que se calhar também se vão identificar, fazendo um ponto prévio de que, apesar de ser eurocética, não sou anti-Europa e acho que numa democracia temos que ter toda a liberdade para podermos ter algum ceticismo e algum receio daquilo que nós vemos que não tem funcionado. Efetivamente falámos em Erasmus+, falámos no sucesso ou não deste Ano Europeu da Juventude, falámos na questão do mercado único, no espaço Schengen, etc. Claro que o projeto europeu traz muitas coisas boas, mas também traz desafios e falarmos destes desafios não quer dizer que rasgamos com todo o projeto europeu e que não nos revemos, porque claro que nos revemos. Mas é preciso pensar, o que é a Europa? O que é a União Europeia? A Europa significa União Europeia e a União Europeia significa Europa? É que no século XII nós lutávamos para a sobrevivência da Europa.
E eu não sei se hoje em dia também não continuamos a lutar para a sobrevivência da mesma, seja do ponto de vista demográfico, seja até do ponto de vista de identidade e de valores. Retomo, como é que cada um de vós define Europa? Naturalmente não vão responder oralmente, mas acredito que se estão a interrogar. A definição que eu gosto de abraçar para a Europa e que acho que deveria de servir de exemplo para a União Europeia é uma definição do Papa Bento XVI, que fala de uma Europa como um encontro entre os valores de Roma, Jerusalém e Atenas. E, portanto, se de Roma nós bebemos o Estado de Direito, estes princípios de Estado, de Atenas fomos beber o conhecimento. Já de Jerusalém fomos buscar os valores cristãos, humanistas, que são de facto a matriz da nossa civilização e que dão de facto identidade às nossas nações. E é muito importante falarmos de identidade numa altura em que vemos tanta política identitária, mas cada vez mais temos dificuldade em assumirmos identidades e em definirmos quem somos nós. O que é uma mulher? O que é um homem? O que é um português? O que é um europeu? Será que nós temos respostas para todas estas questões? Eu tenho, não sei se as posso partilhar, porque também acho que atualmente há uma cultura de cancelamento e certamente se eu começasse a partilhar as minhas posições aqui, haveria alguém que se levantaria muito prontamente para dizer que eu não estava a ser inclusiva e em nome da inclusão ia pedir que eu me calasse. E, portanto, gostava mesmo de vos convidar a refletir. Será que nós continuamos a viver numa democracia? Será que as redes sociais, foi uma das formas que nós mais falámos, de participação juvenil, será que as redes sociais são um espaço de democracia e de liberdade de discurso? É porque nós vivemos, ainda há pouco tempo, um período pandémico e habituámos-nos, e não vi grande contestação, eu também não fiz contestação nenhuma, portanto faço o meu mea-culpa aqui, a vermos as opiniões que partilhávamos serem verificadas e nós permitimos que alguém verificasse as nossas opiniões sem termos pensado muito sobre o assunto e, portanto, demos um poder a quem? Quem é que são as empresas que gerem as redes sociais e porque é que elas podem definir aquilo que é certo e aquilo que é errado? E falar também da cultura de cancelamento, porque tudo aquilo que nós estamos a falar tem que ver com esta cultura. O que é um discurso de ódio hoje em dia? Quem é que define o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio é tudo aquilo com o qual eu não concordo? Inclusão é incluir apenas aqueles que dizem aquilo que eu quero ouvir? Inclusão é dizer todas e todos ou dizer todos e todas? O que é mais populista? Sou eu? E eu acredito que quando me levantei para falar, se calhar muitos até começaram automaticamente a pensar várias coisas e tiveram logo ideias pré-concebidas, é natural, eu também as tenho, mas o que é verdadeiramente populista? É o Chega e é este perigo que nós representamos? Ou são todas as pessoas que fazem a separação entre nós e eles e colocam como eles todos aqueles que têm coragem de colocar o dedo na ferida e de criticar este sistema, como todos também vieram aqui fazer hoje? Estas são aqui algumas das questões que eu gostava de vir falar, já me fui perdendo, mas acima de tudo aquilo que eu gostava de dizer é que os jovens de facto necessitam de mais condições de vida, de condições materiais, necessitamos de respostas do ponto de vista da habitação, do ponto de vista do trabalho, todas estas questões que nós abordamos aqui também nesta casa. Mas acima de tudo, os jovens precisam verdadeiramente de poder descobrir a sua identidade, de poder afirmar quem é que são, de onde vêm e para onde vão. Seja essa identidade uma identidade individual, seja essa identidade uma identidade nacional. Porque sim, estamos num projeto europeu, porque sim, temos tratados globais e porque sim, vivemos num mundo conectado, mas não podemos abdicar da nossa matriz nacional. Não podemos abdicar da nossa matriz familiar. Nós falamos em questões demográficas, mas como é que nós queremos reverter o inverno demográfico se nós não falamos e não afirmamos a família? E se criticamos todas as pessoas que o fazem, dizemos, ai, que seca, que conservador, isso está tão ultrapassado. Como é que nós podemos definirmos se é proibido falar de Deus publicamente? Se é proibido colocar questões antropológicas? Porque sim, falamos em minorias e as minorias efetivamente são muito perseguidas, mas a minoria mais perseguida são minorias religiosas e é preciso afirmar isto. Como é que nós podemos afirmar uma identidade que seja vazia de trabalho? Porque o ser humano carece de propósito e se carece de propósito precisa de se realizar, nomeadamente também com trabalho, com serviço. E isto foi uma forma de eu vos dizer que de facto acredito que a identidade necessita de ser afirmada e necessita de ser descoberta em vários parâmetros
E foi uma forma de falar em Deus, em pátria, em família e em trabalho. E muitos de vocês tremeram agora quando eu disse isto. Mas é preciso dizer que eu nunca fui tão livre por afirmar isto. E só desejo que vocês, como jovens, também o possam ser. Obrigada. Para a última intervenção deste painel, chamo para a sua intervenção a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento também todos os presentes, todos os deputados, todos os membros de associações, academias e federações. Gostaria de começar por agradecer a realização deste fórum. Foram certamente discutidos e debatidos aqui temas muito interessantes, com contributos também muito importantes e, de facto, a construção europeia deve ser obra daquelas que são as gerações mais novas e o programa Erasmus+, é um exemplo perfeito disso. Dizer também que subscrevo integralmente todas aquelas que foram as reflexões em jeito de conclusão do painel anterior, porque até há bem pouco tempo eu estive na luta que vocês estão hoje e vejo com alguma tristeza o facto de não ter mudado muito desde 2019, quando deixei o associativismo, mas acredito que a nossa voz um dia será ouvida. E também é por isso mesmo que estou aqui na posição de deputada e que aceitei aceitei este desafio nesta fase da minha vida. Como todos sabem, o ano 2022 foi declarado como o Ano Europeu da Juventude pelo Parlamento Europeu, após um período que foi muito desafiante para todo o mundo, mas especialmente que foi desafiante para todos os jovens. Já foi dito hoje que os jovens foram aquela que foi a geração mais prejudicada pela pandemia, não só pelo acesso às oportunidades, mas também aquele que ficou um retardar do seu desenvolvimento social, pessoal, mas também profissional, e por isso acredito que esta foi uma decisão simbólica, mas mais do que uma decisão simbólica, também deve ser vista como uma decisão em jeito de esperança para os jovens, numa sociedade que está cada vez mais envelhecida, também já foi aqui hoje dito, e por isso deve ser um incentivo para que a retórica política, e nós somos políticos, que a retórica política em torno dos jovens se traduza em ações concretas. Aliás, vocês hoje reivindicaram isso mesmo, ações concretas. Desde logo porque nunca é demais recordar aqueles que são os números que caracterizam a nossa geração e que nunca é demais dizer de que os jovens saem cada vez mais tarde de casa, à volta dos 34 anos, quando a média europeia ronda os 26, que cerca de 3/4 dos jovens que estão empregados oferem rendimentos líquidos que não chegam aos 950 euros por mês, que o salário médio de um jovem que é licenciado é hoje 17% mais baixo em relação àquele que era na década anterior, que são precisas 5 gerações para se subir no elevador social, que 23% dos jovens, isto aqui é um tema que também me diz muito, 23% dos jovens já tentaram o suicídio ou pensaram em suicidar-se, não porque eu alguma vez o tenha feito, mas porque acho que este é um tema que caracteriza a nossa geração, porque a nossa geração é a primeira que não tem pudor nem tabu de falar deste tema e eu acredito que nós vamos marcar a diferença naquelas que serão as ações que serão tomadas em relação a este tema. E os casos, que concluir neste tema, os casos de saúde mental nos jovens são cada vez mais alarmantes. É isto que queremos para aquela que é a geração mais bem qualificada e bem preparada de sempre. Eu posso já dizer que não, eu não quero isto para a nossa geração, a Iniciativa Liberal também não quer, e por isso é urgente passar da retórica às ações e fazer a verdadeira diferença na nossa geração. Dizem que os jovens estão muito aliados daquela que é a vida política, a participação cívica. Eu costumo dizer que não são os jovens que estão aliados à política, a política é que está aliada daquelas que são as necessidades dos jovens e que está desacreditada daquela que é a nossa geração e, curiosamente, se calhar eu, por sentir isso mesmo, nunca me filiei num partido político até concluir a faculdade
e curiosamente foi quando eu deixei o associativismo. Podia tê-lo feito, porque se calhar até daria jeito de estar num partido político enquanto era associativista, mas efetivamente nunca me identifiquei em nenhum dos partidos tradicionais, até aparecer a Iniciativa Liberal, que por acaso coincidiu com a altura em que eu deixei a faculdade. E precisamente porque trouxe este ar fresco, este rejuvenescimento daquilo que é a política no nosso país, e efetivamente senti que era o partido onde eu podia ser ouvida, onde as minhas preocupações eram sentidas da mesma forma que eu sentia, e também o partido onde eu senti que não era descredibilizada só por ter 24 anos à altura. Efetivamente, houve um estudo que também foi mencionado, que demonstra, que é do Conselho Nacional da Juventude, que demonstra que a grande maioria dos portugueses discute política e tem algum tipo de envolvimento em movimentos cívicos, e que 9 em cada 10 já votaram pelo menos uma vez. Acontece, porém, que muitas das nossas expectativas saem defraudadas daquele que foi o nosso exercício do direito ao voto. Porque esta que é a geração mais bem preparada e bem qualificada de sempre, também é aquela que é a geração mais negligenciada no que se refere ao acesso a oportunidades, que é vítima daquela que é a estagnação social e económica do nosso país, que dura há décadas e décadas e que ainda é uma miragem quando é que esta estagnação acaba. E por isso também eu pergunto como é que querem que os jovens se interessem por política e confiem nos seus políticos quando Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com uma maior taxa de desemprego jovem, que se fixa nos 18%, 3 pontos percentuais acima do que é a média comunitária, que está fixada nos 15%. Como é que os jovens como é que as pessoas querem que os jovens se interessem por política quando mais de 1/3 dos jovens até aos 25 anos no nosso país recebe um salário mínimo e cerca de 75% ganha menos de 1.000 euros por mês? Como é que as pessoas querem que os jovens se interessem por política quando somos um dos países que paga uma maior percentagem de impostos e taxas, e como é que querem que os jovens não emigrem? E por isso, sinceramente, a mim não me espanta que efetivamente a nossa geração, o único destino que tem, a única porta aberta que tem é precisamente emigrar. E isto tornou-se um problema que é muito estrutural e que é estrutural na sociedade portuguesa, sobretudo porque aqueles que partem, nós, jovens, mais qualificados sempre, novamente, somos aqueles que temos mais competências e mais habilitações que deveriam ser exercidas e que deviam ser um retorno daquilo que foi a nossa formação no nosso país. A grande maioria dos licenciados, vocês sabem, não consegue encontrar um emprego à saída da faculdade nos quais tenham uma retribuição digna em relação àquela que é a sua área e que reflita aquele que foi o investimento durante anos e anos de estudo, e portanto saem porque no estrangeiro vêm essas habilitações e essas competências serem reconhecidas quase no imediato. E, portanto, este é o quadro onde se inscreve a política e a nossa juventude em Portugal, que tem fracassado em diversos domínios, e quase todas as metas que foram inscritas no Plano Nacional da Juventude para 2018 estão hoje por concretizar. E, portanto, enquanto os decisores políticos não mudarem a forma como olham e tratam os jovens, enquanto os decisores políticos não derem sinais claros de que vão investir naquele que é o futuro dos jovens, garantindo-lhes condições de estabilidade no nosso país, condições de vida dignas, condições para terem uma família, para comprarem a sua primeira casa, para se realizarem profissional e pessoalmente, não esperem que os jovens mudem aquela que é a sua posição e aquela que é a sua visão em relação à política e aos políticos portugueses. Por isso, cabe-nos a nós, deputados e decisores políticos, fazer a diferença. E obrigada pela vossa participação. Com esta última intervenção, dou por encerrado este painel e, para a sessão de encerramento, chamo o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Luís Capolas Santos, para a mesa.
Então, muito boa tarde a todos, aos heróicos resistentes desta jornada. Eu vou obviamente proferir umas brevíssimas palavras, por razões óbvias. Queria começar naturalmente por agradecer ao Presidente da Comissão de Cultura, Juventude, Desporto e mais qualquer coisa, Comunicação também, agradecer o convite amável e honroso que me dirigiu para participar nesta cerimónia, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, porque é óbvio que juventude e União Europeia são realidades inseparáveis, porque o projeto europeu é um projeto generoso e é um projeto de futuro. E não há melhores características da juventude que não sejam a generosidade e a confiança no futuro. E por isso, apesar de o Tratado de Funcionamento da União Europeia o referir expressamente, creio que no seu artigo 165, que as políticas de juventude são políticas da competência dos Estados-membros, o que é facto é que tem havido por parte da União Europeia a vontade e a criação concreta de um conjunto de medidas e de instrumentos que têm, de facto, contribuído para o espírito de uma juventude europeia e de que o melhor exemplo é o Erasmus. Eu acho que o Erasmus fez mais pela Europa nos últimos anos do que muitos conselhos europeus certamente o fizeram. Queria, contudo, esta semana é a segunda vez em 3 dias que estou perante uma plateia de jovens qualificados. Tive a oportunidade de um domingo ter estado perante 3 dezenas de jovens que estão num projeto formativo com gente com muita qualificação e muito empenhado na Europa, e é a segunda vez que aqui estou, e isso dá-me uma confiança enorme, porque a Europa vive uma enorme encruzilhada neste momento. E eu gostava de vos transmitir o seguinte: a minha idade, já estou na casa dos 70, ensinou-me sobretudo uma coisa, de que eu não tinha consciência quando tinha a vossa idade. É a memória. A memória é algo que se apaga muito rapidamente. O espaço de uma geração, os atores, as realidades são muito rapidamente esquecidas. E acho que nos dias de hoje nós estamos a esquecer algo de muito relevante, que foi o que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. A Europa estava em 1945 como estão hoje grande parte das cidades da Ucrânia. Era isso a Europa que tínhamos. E conseguimos, nos últimos 78 anos, criar o espaço, o mais longo período de paz que a Europa conheceu nos últimos milénios, um espaço de paz, de prosperidade, assente na liberdade, na democracia, nos direitos humanos, no primado do Estado de Direito e na prosperidade, porque quando eu hoje vejo as justas expectativas da juventude, e quando as comparo com as expectativas da minha juventude e a realidade que isso era, na minha escola primária, 2/3 da turma nunca tinham tido um par de sapatos. E chegaram ao fim da escolaridade obrigatória sem nunca ter tido um par de sapatos. E, portanto, as expectativas, ter um par de sapatos era um sonho quase irrealizável. Portanto, hoje, os nossos sonhos, os sonhos da juventude, foi como aqui foi justamente referido, ter uma vida digna, qualidade de vida, a possibilidade de constituir família, uma casa confortável, a possibilidade de viajar, de adquirir meios de conhecimento, mas tudo isso só é possível se nós criarmos riqueza para distribuir. Porque eu vejo todos os dias na nossa sociedade e em todos os segmentos uma onda justíssima de reivindicações, mas o Estado não decreta salários altos, o único salário que o Estado pode decretar como uma normalização mínima do mercado é o salário mínimo, porque os salários acima do mínimo só são possíveis se a economia e a sociedade produzirem riqueza para distribuir. E é por isso que o salário de um alemão hoje é o que é, e o salário de um moçambicano hoje é o que é, e um salário do português hoje é o que é. E por isso, neste momento em que nós não sabemos o que vai ser este futuro, porque pela primeira vez está em causa a ordem política internacional que foi construída
depois de 1945. Essa ordem foi violada grosseiramente. O respeito pela inviolabilidade das fronteiras desapareceu. A partir deste momento, a interferência noutros Estados, que era outro princípio consagrado na Carta das Nações Unidas, foi grosseiramente consagrado. Nem todos neste mundo estão contra essa violação. Portanto, a ordem que está estabelecida é uma ordem que está em perigo e com ela pode estar em perigo a própria União Europeia, sobretudo se nela se adensarem divisões que a tornem ingovernável e sobretudo quando estamos perante um quase inevitável alargamento. Quando nós falamos na hipótese de alargamento da Ucrânia, alargamento aos Balcãs Ocidentais, à Geórgia, à Moldova, num contexto em que já temos uma Europa a 27, em que apenas uma dezena são contribuintes líquidos, os demais são beneficiários líquidos. A governabilidade de uma Europa com esta dimensão, que eu penso que vai ser inevitável, não sabemos qual é. E o desmembramento da Europa torna-nos completamente pigmeus no mundo global onde emergem os grandes espaços geopolíticos. E será a vossa geração, serão vocês, serão os líderes, os atores políticos do futuro próximo que vão enfrentar esta situação. Por isso, eu acho que devemos estar concentrados naquilo que é a agenda reivindicativa imediata, mas acho que temos que ver mais além. O que é que pensamos do futuro desta Europa? O que é que pensamos da forma como podemos acentuá-la? É como aqui foi dito, acentuando os valores nacionais, os nacionalismos, fechando as portas às imigrações, tornando-nos uma fortaleza progressivamente decrépita e inviável? Não é certamente. Não é também, por outro lado, abrindo indiscriminadamente as fronteiras, permitindo que o mundo inteiro aflua e faça com a Europa aquilo que os bárbaros fizeram com o Império Romano, que foi a sua pura e simples destruição da civilização, porventura, mais completa que o mundo conheceu. Por isso, meus caros amigos, eu estou muito confiante na juventude que temos, porque sinto que é uma juventude consciente, é uma juventude generosa, é uma juventude que quer desafiar o futuro. O futuro é vosso. Cabe aos atuais decisores políticos apenas entreabrir essa porta que está, para muitos de vós, já muito próxima. O conselho que vos queria deixar no final é o seguinte: por favor, não esqueçam a memória, porque o reavivar a memória impede-nos de cometer erros que foram tantas vezes fatal para as nossas civilizações. E não queremos que isso aconteça com a nossa, porque o projeto europeu é um projeto... Não há outro espaço no mundo de tanta prosperidade, justiça e respeito pelos direitos humanos. Portanto, nós somos uns felizardos por termos nascido neste espaço independente das suas imensas imperfeições. Agora, o que temos de fazer é corrigi-las e não é fazer implodir por dentro a galinha dos ovos de ouro. Pronto, caros jovens, o futuro é vosso. Estou certo que o futuro estará em boas mãos. Muito obrigado.